Olá pessoal, hoje vamos falar sobre escovas dentais. Primeiramente, o modelo ideal não existe. O que acontece é que tem um modelo específico para cada caso. Hoje, no entanto, vou dar algumas dicas para vocês de características ideais que buscamos em uma escova. Primeiramente, deve-se observar o tamanho do cabo. Ele deve ser de tamanho ideal para que facilite a manipulação e então as cerdas, os pelinhos das escovas, consigam alcançar todas as superfícies dentais. Também não deve ser de tamanho exagerado, porque isso vai prejudicar a manipulação da escova. E os formatos do cabo, eles têm formas variáveis e também de variados materiais, como plástico, borracha, etc. Então você vai escolher o qual você se adapte melhor e traga maior conforto a você. Então, a cabeça das escovas também tem muitas variações, mas a gente vai sempre optar por as que têm tamanho reduzido, porque isso vai facilitar a manipulação dela em todos os espaços, que com uma escova de tamanho maior seria difícil. E a recomendação para as cerdas das escovas são sempre as mais macias. A gente não vai optar por cerdas médias ou duras, porque isso é ruim para a saúde gengival e também não vai trazer uma melhor higienização dos dentes ou boa remoção da placa dental. Então, todos nós sabemos que as escovas dentais elas são fundamentais para a higienização da cavidade oral. O que nem todos sabem é que após o uso, elas podem ficar contaminadas por várias espécies de micro-organismos. Por isso, a gente deve ter cuidado na desinfecção e no armazenamento das escovas. Então, a escova ela deverá ser mantida arejada e seca. Ela pode ser armazenada em armários, desde que eles não sejam hermeticamente fechados. E a gente vai sempre colocar em posição vertical, mas de forma com que as cerdas das escovas não encostem em outras superfícies, como, por exemplo, escovas de outros membros da casa. Então, antes de escovar, a gente vai sempre lavá-la em água corrente, abundantemente. E após o uso, a gente vai bater ela na pia de forma horizontal, sem que as cerdas encostem na pia. Então, para a gente remover todo o excesso de água. E pode deixar elas em cima da pia, desde que tenha de 1,5 a 2 metros do vaso sanitário. E quando não tiver essa distância, podemos trocar o lado de armazenamento dela em cima da pia para que tenha uma distância maior. Então, para diminuir o risco da contaminação da escova, a gente não deve secar ela em toalhas, muito menos passar o dedo nas cerdas após a escovação, e também o porta de escova não deve ser fechado. Então, para a realização da desinfecção da escova, a gente pode optar, por exemplo, por vinagre e utilizar borrifador para que não haja contaminação e possa ser utilizado o mesmo em várias escovas entre os membros da casa. E pode ser também utilizado hipoclorito de sódio, 1%, clorexidina, 0,12%, álcool, 70% ou água sanitária. Mas ela não deve ser utilizada todos os dias, pois elas podem provocar problemas estomacais quando não são usadas, quando não é removido todo o excesso abundantemente. Então, a substituição da escova, ela deverá ser realizada de 3 a 4 meses. E não somente devido aos desgastes das cerdas, mas também pelo grau de contaminação que elas vão adquirir com o tempo. Então, vale ressaltar que a capacidade de limpeza da escova ela vai diminuindo a partir da forma que as cerdas vão se abrindo e se emaranhando. Olá pessoal, agora eu vou mostrar na prática alguns casos de armazenamento das escovas dentais. Então pessoal, vou mostrar alguns casos para vocês. O primeiro caso é nesse recipiente aqui, totalmente fechado, né? Sem nenhum tipo de ventilação. E além disso tem várias escovas dentro. Isso faz com que as cerdas delas encostem uma nas outras, né? Outro caso contraindicado é dentro da gaveta. A escova fica na posição horizontal sem nenhum tipo de ventilação o dia todo, né? Isso acontece dentro do armário também, fechado, né? Aqui, apesar de estar na posição vertical, esse suporte faz com que as cerdas das escovas encostem na parede do armário. Isso não é muito indicado. Então o ideal é esse caso aqui, né? É um dispositivo que tenha divisória para cada escova, né? Isso faz com que elas se mantenham na posição vertical e arejadas, né? Outra coisa que devemos observar é a distância do vaso sanitário, né? Aqui nesse caso com tampa não vai ser atingido pelos resíduos do vaso sanitário, mas nesse caso aberto vai ser atingido. Então, já que esse caso é o ideal, nós recomendamos que guarde esse dispositivo no quarto, né?
Desse modo, as escolas vão se manter secas, arejadas e sem nenhum tipo de contaminação. E com isso, nós, acadêmicos de odontologia da UNESC, esperamos ter contribuído com essas informações. Até logo!